Paz e graça aos irmãos. Nós hoje estamos com esse cenário diferente, não é? A criançada hoje vai ficar com a gente aqui, até que a gente possa dividir em salas. E o departamento infantil vai concluir a EBF a partir das 10 horas até 11h30 aqui no templo. Depois a gente vai orientar sobre para onde vão as salas, principalmente a sala aqui de adultos que funciona, não é, aqui no templo. Só por hoje, no próximo domingo, voltamos tudo aos posicionamentos normais. Mas eu quero saber se a gente tem criança aqui. Levante sua mão aí. Você que é criança, Galiza também é criança, estava aqui na EBF, Nilson também é Vânia. Está uma festa de crianças. Tem crianças e crianças. Então, quem é criança, levante a mão. Não estou vendo sua mão. Tem gente com a mãozinha assim, tal, certo. Eu quero perguntar qual está sendo o tema da EBF. Vamos dizer juntos o tema? Vamos dizer juntos? O segredo dos... Que coisa fraca. Tá faltando café da manhã nessa turma. Vamos dizer juntos? O segredo do chefe. E tem um versículo muito bonito. Vamos dizer juntos o versículo? Portanto, quer comais, quer bebais, faz outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Nós cantamos aqui, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E eu quero falar para vocês, crianças, de um segredo muito importante. Às vezes acontecem coisas tristes na nossa vida. E a gente pode passar por momentos difíceis na vida da gente. Aí aquela nota vermelha que você tirou, que você dizia agora, eu tenho que mostrar meu pai e minha mãe, ou então eles já estão vendo lá pela internet, o boletim, e aquela nota vermelha, e aí a gente passa por esse momento difícil. Às vezes foi uma trela, que o pai e a mãe já tinham avisado, já tinham falado tantas vezes, e aí às vezes tem que ir lá para aquela disciplina mais durinha, apanhar um pouquinho para lembrar, dizer assim, não, meu pai e minha mãe falaram tantas vezes, conversaram tanto, deram castigo, tudo, e de repente não resolveu. E aí a Bíblia fala daquela vara que não pode ser afastada para a disciplina. E outras coisas que acontecem na vida da gente, coisas tristes que acontecem. E eu queria compartilhar com vocês, crianças, e também com a igreja como um todo. A igreja sabe, quinta-feira, essa agora que passou, completou 7 dias que Deus chamou o meu irmão mais novo, o nosso irmão, porque nós éramos 7 irmãos, somos agora 6, e o nosso irmão mais novo, de 40 anos, está na presença de Deus. Deus chamou ele para ficar com Deus. E a gente tem uma tristeza no coração. Não é? Quando alguém da família da gente morre, tem uma tristeza no coração da gente. E se a gente não tomar cuidado, essa tristeza, ela toma conta do coração da gente, de tal forma que a gente até perca o sentido da vida. A gente acha que não vale mais a pena viver. E eu queria compartilhar alguns textos rápidos da palavra de Deus com vocês. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A Bíblia não proíbe a gente de chorar. A Bíblia não diz que é para a gente ficar dando pulos de alegria e fazendo festa porque alguém na família da gente morreu.
Mas a Bíblia diz como é que a gente deve agir quando alguma coisa triste vem querer tomar conta do nosso coração. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando daqueles que morreram, mas aí Paulo trata a morte como se fosse ali um sono, porque a pessoa vai ressuscitar pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. Então é como se, não é que ela está dormindo, mas é como se ela estivesse dormindo e fosse acordar. Então Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, para que vocês não fiquem tristes, como os outros, como os demais, que não têm esperança, Então é para que vocês não fiquem tristes, assim como os outros, que não têm nenhuma esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí então Paulo vai dizer: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos até aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Depois nós vamos para um texto de Filipenses, no capítulo 1. Mas eu gostaria de fazer algumas rápidas considerações a respeito desse texto de Paulo, que deve trazer consolo, conforto, refrigério ao nosso coração. Como pastor, nós participamos de muitas cerimônias de sepultamento, quando famílias estão tristes porque algum parente faleceu, morreu. E como pastor, a gente vai lá para pregar a Bíblia, para trazer o consolo de Deus para o nosso coração. Na quarta-feira, nós estivemos em uma cerimônia do padrasto do nosso irmão Daniel Pulli, e esse padrasto faleceu, e o pai desse padrasto, com 86 anos, ele estava vivo. A mesma dor que o meu pai sentiu e tem sentido, de ter sepultado um filho, esse homem de 86 anos estava lá, sepultando ali o seu filho. É uma dor muito grande. Eu não posso dizer que eu sinto a dor que ele sente. Não, porque eu nunca sepultei um filho. Eu posso fazer uma ideia muito longe do que é sepultar um filho. Eu posso falar da dor de um pai, sou pai, de um irmão, de um pastor, que inclusive fizemos, junto com outros pastores, a cerimônia de sepultamento do meu próprio irmão. É muito doloroso. E o que nos fortalece nesses momentos? O que é que nos dá força para a gente prosseguir? Paulo chega aqui escrevendo aos Tessalonicenses, e naquela época os cristãos eram muito perseguidos. Muitos deles morreram crucificados como Jesus. Outros morreram jogados na arena para serem comidos pelas feras, para lutarem com as feras e servirem de espetáculo para a cidade de Roma, para o Império Romano. E a igreja foi sendo perseguida. Imagina você se encontrar aqui na igreja e dizer: onde está o irmão fulano? Ah, o irmão fulano, ele foi crucificado, você não soube não? Nessa semana agora. Esse, puxa, fulano era tão querido aqui na igreja da Encruzilhada, ele foi morto. Outro, como acredita-se que foi o apóstolo Paulo, foi decapitado, a cabeça foi cortada, ele foi morto pelo Império Romano porque ele era cristão. Ele defendia Jesus como rei, não César como rei, não o imperador como rei, mas Jesus como o principal rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E assim a igreja foi sofrendo. Quando sendo perseguidos, aqueles cristãos eram mortos. Então Paulo chega aqui
Paulo chega aqui e diz, olha, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que morreram, àqueles que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Paulo vai defender aqui, vai dizer à igreja tessalônica, nós temos a esperança. E a nossa esperança está em Cristo, como nós cantamos aqui, sem Jesus não dá. E Paulo então vai dizer, olha, nós não podemos ser tomados por uma tristeza que nos paralisa, porque nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós nos entristecemos, o próprio Jesus se entristeceu e o próprio Jesus chorou quando Lázaro estava lá há 4 dias sepultado. A Bíblia diz lá num dos menores versículos em João capítulo 11, Jesus chorou. Ele amava muito a Lázaro. E olha que Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, como homem, mostrando também a sua humanidade, ele chorou. A emoção não está errada. O problema é quando a emoção toma conta da nossa vida ao ponto da gente não querer continuar a viver, não servir a Deus, não buscar o consolo, o refrigério no Senhor. Nós sentimos, e eu sei que como família, nós vamos sentir o momento de nos reunirmos como família e dar aquele estalo naquele momento e dizer assim, Daniel não está aqui com a gente. Daniel não está. Mas o que é que deve nos consolar? Paulo então vai falar que o nosso consolo é que nós sabemos com quem ele está. Ele está com o Senhor Jesus Cristo. Ele está na presença de Deus, e isso não por mérito nenhum, porque nós não temos mérito nenhum. Ele está na presença de Deus por obra e graça do Espírito Santo. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por confissão de ter Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Teria ele errado, meu irmão se afastou da igreja, meu irmão se afastou de práticas do Evangelho, meu irmão fez coisas como eu e você somos tentados a fazer dia após dia, errarmos e nos afastarmos de Deus. E muitas vezes Deus nos traz pela dor, o que cremos que Deus estava fazendo paulatinamente na vida dele. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa fé precisa estar no Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Neste versículo 14. Paulo vai dizer, olha, nós cremos em Jesus. E assim como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então Paulo diz, assim também nós cremos que Deus, mediante este mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele vai trazer a vida, vai trazer aqueles que dormem, aqueles que morreram. Deus vai trazer através do Senhor Jesus Cristo. E depois que Paulo fala sobre tudo como as coisas vão acontecer, que aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus serão transformados, aqueles que morreram serão ressuscitados, e nós vamos ser arrebatados, diz Paulo, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Nós vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e diz Paulo, nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Paulo vai então dizer no final, no versículo 18, Paulo vai dizer, consolem uns aos outros, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então é este consolo que deve tomar conta do nosso coração. Não há nenhuma força, e eu falei isso lá no sepultamento, se você quiser ouvir a palavra, está lá filmada no Zap do IPE Comunica. E eu disse lá, eu sou muito introspectivo, eu vou recebendo as coisas e aquilo vai ficando ali dentro, ali dentro, ali dentro. E eu não sei, quando é que eu vou chorar, eu não sei. A dor, Deus sabe que eu sinto. A lembrança, a ausência, nesses dias falando com os pais, cada um da sua forma. Ontem meu pai, não sei se ele está assistindo, mas ele disse, estão numa viagem com a família, ele disse, teve um momento que a gente estava à mesa e eu recebi uma ligação e eu me retirei da mesa para atender aquela ligação. E eu entendi. É porque ele não queria chorar na frente dos outros, é porque ele estava novamente sensibilizado. E é uma dor que nós vamos ter que encarar, enfrentar, como todos nós enfrentamos quando perdemos alguém muito querido.
Mas Paulo então vai dizer, olha, nós precisamos nos consolar e consolar uns aos outros com essas palavras. E esse é o nosso consolo, de saber com quem ele, Daniel, está e com quem cada um que parte crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tendo como seu Senhor e Salvador. Esse é o nosso consolo, de saber com quem está. Não há nenhuma força em nós pessoal, não. E eu disse isso lá no testemunho, na palavra, quando pregamos lá a palavra naquela cerimônia. Eu, viajando de volta, me veio à lembrança a história de um grande general da Segunda Guerra Mundial, norte-americano, George Smith Patton, e diz a história que ele foi, depois daquela descida na Normandia, em 1945, tão famosa, depois de comandar tropas, exército, tudo, ele foi muito elogiado perante todos pelo seu superior, pela bravura dele, pela força dele, pela coragem dele. E quando diz a história que quando ele pegou para falar, ele disse: Senhor, falando ao seu comandante, eu não sou esse homem forte, eu não sou esse homem corajoso. Não houve uma vez sequer que eu não ouvisse o barulho das balas, das bombas, e que eu não visse as cenas de batalha desta guerra. Não houve uma vez sequer que eu não tivesse medo. Que eu não tivesse medo. E aí então ele disse: eu sou fraco, eu sou medroso, eu sou covarde. Ele disse: agora eu fui instruído para nunca deixar me levar pelos meus medos. Eu fui instruído para nunca me deixar levar pelos meus medos. Há alguns medos que são benéficos para a gente, que a gente precisa ter medo mesmo. Você não pode chegar num lugar tão alto, num prédio, e ficar olhando muito para baixo. Tem gente, eu tenho medo de ficar olhando. Você precisa ter alguns medos para guardar a sua vida, para proteger a sua vida. Você não pode enfrentar uma cobra e dizer: não tenho medo não, eu vou para cima da cobra e eu arrebento uma onça, eu arrebento um leão, porque eu não tenho medo. Não, tem medo que é bom, que vai preservar a vida da gente. Outros medos não, que vão atrapalhar, e a gente deveria vencer esses medos. Então esse general disse: não, eu sou medroso, covarde, e agora eu fui instruído a nunca deixar me levar pelos meus medos. E aí eu volto para a palavra de Deus, porque nós precisamos ser instruídos na palavra, para que a gente não tenha medo da eternidade. Essa palavra enche o nosso coração de esperança. Nós sabemos que um dia, se Jesus voltasse hoje, agora, aqueles que creem no Senhor Jesus e o têm como seu Senhor e Salvador, seriam transformados, como a Bíblia diz. E aqueles que morreram, dormiram em Cristo, seriam então ressuscitados. Aqueles que dormiram, como diz Paulo, Jesus trará aqueles que dormiram. Eu convido você a abrir em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Paulo, então, nós falamos, e você pode ouvir depois a pregação que fizemos nesse texto, lá no sepultamento, mas eu gostaria de ler, pela preciosidade desse texto, e depois terminar com Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 1, Paulo diz lá, a partir do versículo 19, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, Filipenses capítulo 1, versículo 19, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava preso, aí Paulo disse: olha, eu estou acreditando, quem sabe, eu estou numa expectativa que eu não vou ficar preso aqui nessa prisão romana. Vocês estão orando por mim, e eu estou acreditando que eu vou ser liberto dessa prisão. Aí Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei envergonhado,
Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí Paulo vai então, antes de dizer algo tão precioso que ele vai falar nesse versículo 21, Paulo chega e diz assim, olha, Jesus vai ser glorificado. Ele vai ser engrandecido no meu corpo. Quer eu morra, quer eu continue vivo. Paulo estava pronto para as duas coisas. Se eu continuar vivo, eu vou engrandecer a Jesus, através do meu corpo, da minha vida. Se eu morrer, o testemunho de Jesus vai ficar aí. Eu morri por amor a Jesus. Por isso o Império Romano me matou. Então, mas debaixo do propósito de Deus. Então Paulo diz, olha, Cristo vai ser engrandecido pela minha vida ou pela minha morte. Aí Paulo diz no versículo 21, porquanto para mim o viver é o quê? É quem? Cristo. E o morrer é lucro. Vamos dizer juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo então vai ainda continuar. Ele diz, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No versículo 22, ele vai nos dizer, eu estou mais rápido do que a projeção lá, viu? Paulo então vai dizer, entretanto, não, a projeção está aqui para mim, viu? Tem um texto aqui e a projeção lá. Entretanto, se o viver, olha como Paulo diz, se viver na carne, ou seja, como ser humano, não é carne e pecado, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Até aqui nós vamos para o capítulo 4. Paulo então diz, olha, se é para viver, eu vou viver para Cristo. E quando eu vivo para Cristo, isso traz fruto para o meu trabalho. Eu vou receber galardão, eu sei disso. Há galardões preparados para nós. E a bênção é que a gente serve ao Senhor e a gente nem lembra disso. A gente serve pela alegria de servir ao Senhor e a gente nem está lembrado disso. Ó, Deus está vendo o nosso serviço. E há galardões preparados para a gente. Então Paulo diz, olha, eu estou servindo a Cristo. Eu estou na vida, enquanto vivo aqui na terra, o que eu faço? Eu estou servindo a Cristo. Cristo está sendo glorificado pela minha vida. E se eu morrer, Cristo será engrandecido através da minha vida. As pessoas devem dar glória a Deus pela vida de Cristo, na vida de Paulo, pelo testemunho de Paulo. Então, por isso, Paulo então diz, olha, de um lado, se eu ficar aqui, eu estou produzindo fruto, meu trabalho produz fruto. E se eu partir, é incomparavelmente melhor. Eu sei que todos nós fazemos planos, parece que meu pai sempre disse, e faz tempo que ele não fala isso, mas ele diz assim, Jesus tinha que marcar mesmo um dia para vir buscar a sua igreja, porque senão a gente quer passar toda a vida, e se pudesse toda a eternidade aqui, não sabendo que lá é incomparavelmente melhor. A gente deve não precisar apressar nada, vai esperar o nosso dia de partirmos ou então dele voltar para buscar a sua igreja. Mas Paulo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo, estar na presença do Senhor Jesus. Então é por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Se é para viver, eu quero testemunhar de Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero proclamar Jesus. Se é para viver, eu preciso proclamar Jesus. Se eu morrer, eu estou no lucro. Porque lá é incomparavelmente melhor. E Jesus é tão precioso. Um secretário do governo do estado, que estava presente lá, e ele, em outro sepultamento, anos atrás, ele, amigo do meu irmão, do governo, quando estava no governo, e ele chegou para mim e disse assim, a minha religião, ela me deixa pior do que quando eu chego nesse momento. Já é difícil chegar aqui para um sepultamento. E a minha religião me deixa pior. Esse é o problema. É religião. Jesus não. Jesus nos dá a esperança. Por isso que eu quero terminar com o texto de Filipenses, capítulo 4, os versículos de 10 a 13.
Paulo escrevendo aos Filipenses, e Paulo estava preso quando escreveu aos Filipenses. Paulo é uma epístola que é tão conhecida pela alegria. Paulo diz o tempo todo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eles estavam Paulo estava preso. Paulo estava preso, dizendo para a igreja que estava fora, livre, dizendo: se alegrem no Senhor. Eu estou preso, mas eu estou alegre no Senhor. Eu estou dizendo para vocês: se alegrem. E aí então Paulo diz, Filipenses 4, 10 a 13: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas também antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo estava dizendo: olha, eu estou muito alegre, porque eu estou na prisão, mas vocês estão cuidando de mim. Estavam mandando alimentos, estava gente indo lá, mandando sustento para Paulo, a igreja de Filipos. Paulo estava escrevendo, dizendo: muito obrigado por toda essa ajuda. Aí Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque quem está numa prisão não está rico. Quem está numa prisão, muitas vezes tinha que pagar pela comida, por tanta coisa que quando recebia de outras pessoas na prisão. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, agora, olha o segredo aqui, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: olha, eu aprendi, eu tenho um segredo, tá certo, crianças? Tenho um segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aí Paulo vai dizer: tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado, elogiado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, ter muita coisa, como de fome. Assim de abundância, ter muito, como escassez, não ter quase nada. E então Paulo vai revelar o segredo dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo de Paulo. Versículo 13. Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que é um segredo, mas agora já está revelado. Você pode dizer com toda a força. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo de Paulo, para ele poder viver contente em toda e qualquer situação. Nem sempre ele estava dando pulos de alegria, mas lá no coração ele estava alegre, dizendo: Senhor, eu me contento no Senhor. Eu estou passando por esse momento difícil. Senhor, eu estou na prisão, mas eu estou contente no Senhor. O Senhor é o motivo da minha alegria. O Senhor é o motivo do meu contentamento. O Senhor é o motivo do meu prazer em viver. Paulo vai dizer aqui: tanto ser estar humilhado como ser honrado, tanto ter abundância como escassez, ter o que comer ou passar fome, não interessa. Qualquer que seja as circunstâncias boas ou ruins, Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. É só por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, neste dia, a guardar esse segredo no seu coração. Para toda a sua vida, para vocês crianças. Coloquem a alegria de vocês em Jesus, que ama vocês, que morreu pela vida de vocês, para perdoar os pecados de vocês e os nossos. Eu também sou pecador, eu sou uma criança como vocês, tá certo? Uma criancinha de 5,6 anos. 5,6. Eu sou uma criancinha assim como vocês. E a minha alegria precisa estar em quem? Em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor Deus nos abençoe.